Há um momento na vida em que o corpo já não responde com a mesma força. Os dias parecem mais curtos e o silêncio se torna um companheiro constante. É nesse tempo, chamado velhice, que o espírito é mais testado. Muitos acreditam que os desafios da alma diminuem com a idade, mas Chico Xavier nos lembrava do contrário. É justamente quando o corpo enfraquece que a alma precisa estar mais desperta. A velhice é uma espécie de espelho espiritual. Ela revela o que acumulamos ao longo de toda a existência. Se vivemos com amor e fé, ela traz serenidade. Mas se deixamos o orgulho, o ressentimento e o medo tomarem conta, ela se transforma num peso difícil de carregar. Chico dizia que o espírito idoso carrega não apenas os anos do corpo, mas também as marcas invisíveis das emoções mal resolvidas. E são essas marcas que determinam se a velhice será um tempo de luz ou de sombra. Ele nos ensinou que não é o tempo que envelhece o espírito, mas as atitudes que cultivamos diante dele. Há pessoas de 80 anos com a alma leve e jovial, e outras de 40 com o coração envelhecido pela amargura. O segredo, segundo Chico, está em como lidamos com o passado, com os outros e conosco mesmos. A primeira atitude que prejudica o espírito na velhice é alimentar mágoas antigas. Poucos percebem o quanto o ressentimento corrói a alma com o passar dos anos. Quando uma pessoa guarda ofensas, humilhações e injustiças dentro de si, ela não apenas se prende ao passado, mas intoxica sua própria energia espiritual. Chico dizia que o perdão não é um favor que fazemos ao outro, é um remédio que damos a nós mesmos. Cada lembrança dolorosa, que não é curada, se transforma num peso invisível que o espírito carrega. Na juventude, conseguimos disfarçar essas dores com distrações, trabalho e movimento. Mas na velhice, quando o silêncio se instala e as lembranças voltam com mais força, tudo o que foi reprimido emerge à superfície. Quantos idosos passam os últimos anos remoendo situações que não podem mais mudar? Revisitam brigas familiares, traições antigas, injustiças sofridas e revivem essas feridas como se ainda estivessem acontecendo. Isso destrói a paz interior e enfraquece o espírito. Chico aconselhava: não traga o ontem para o hoje. Cada manhã é uma nova chance de recomeçar. O perdão é a libertação do espírito das correntes do passado. Quando a pessoa compreende isso, ela não envelhece com raiva, mas com compreensão. Ela entende que ninguém foi colocado em seu caminho por acaso e que todo sofrimento teve um propósito educativo. Perdoar não significa esquecer, mas transformar a dor em sabedoria. É olhar para quem nos feriu e dizer em silêncio: eu aprendi. Essa é a maior vitória espiritual da velhice, deixar que a serenidade substitua a amargura. Chico dizia que o espírito que perdoa amadurece, mas o que guarda rancor permanece prisioneiro. E é essa prisão que impede o envelhecimento sereno da alma. A segunda atitude que enfraquece o espírito é reclamar da vida e se entregar à vitimização. Há pessoas que passam a velhice repetindo o mesmo discurso. A vida foi injusta comigo. Nada deu certo. As pessoas me esqueceram. Essa visão amarga da existência é uma das maiores barreiras para a evolução espiritual. Chico costumava dizer que a ingratidão é o espinho que nós mesmos colocamos na nossa alma. Quando alguém passa os últimos anos focado apenas no que perdeu, ela perde de vista o que ainda possui. A velhice para o espírito evoluído é um tempo de colheita, mas para o espírito revoltado é um tempo de queixa e dor. Reclamar constantemente é como abrir uma ferida que nunca cicatriza. Cada palavra de descontentamento gera uma vibração que retorna, criando um círculo de tristeza e desânimo. Chico ensinava que, mesmo nas condições mais difíceis, é possível encontrar motivos para agradecer. Ele próprio
Viveu inúmeras dores físicas e emocionais, mas jamais permitiu que a reclamação dominasse sua voz. Dizia: se não podemos mudar o que nos acontece, podemos mudar o modo como reagimos. E é nessa mudança de atitude que o espírito encontra força. A vitimização é sutil. Às vezes surge disfarçada de desabafo, de saudade ou até de sinceridade. Mas quando o idoso repete constantemente que a vida foi cruel, ele reforça uma crença negativa que o prende à dor. O espírito passa a vibrar em sintonia com o sofrimento, atraindo ainda mais desalento. Chico alertava: toda palavra é uma semente. O que você fala floresce no campo do seu destino. Assim, cada reclamação é como plantar espinhos no próprio caminho, enquanto a gratidão é a flor que perfuma a alma. É verdade que o envelhecimento traz perdas de pessoas queridas, de capacidades, de ilusões, mas Chico nos convidava a olhar para o que permanece. O amor não envelhece, o aprendizado não se perde, a fé não enfraquece com o tempo, a menos que a deixemos murchar. Quando o espírito escolhe agradecer em vez de lamentar, ele descobre uma força nova, uma espécie de juventude da alma. Um dos ensinamentos mais profundos de Chico sobre esse tema foi dado a uma senhora, que em prantos dizia ter sido esquecida pelos filhos. Ele a ouviu atentamente e respondeu com serenidade: minha irmã, quando não pudermos mais receber amor, é o momento de doar o que temos de melhor. O amor dado é o que permanece. Essa frase resume a essência da segunda lição. O espírito não se fortalece esperando gratidão, mas oferecendo-a. A velhice não é um castigo, é uma colheita. O problema é que muitos chegam a essa fase com o coração cansado, acreditando que já não há mais o que viver. Mas Chico dizia que ninguém está velho demais para servir. Mesmo um gesto simples, uma oração, um conselho, um sorriso, pode iluminar um coração. É assim que o espírito mantém-se ativo e em paz. O envelhecimento só se torna triste quando o indivíduo perde o sentido de contribuir. Quando o idoso para de reclamar e passa a agradecer, a vida começa a responder de outra forma. As dores continuam, mas a alma muda de lugar dentro delas. O sofrimento deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. Chico lembrava que as dificuldades são cartas de Deus endereçadas ao nosso aprendizado. E quando a pessoa entende isso, ela começa a ler a própria história com novos olhos. Há um detalhe que Chico sempre ressaltava: o espírito que se mantém em gratidão atrai luzes espirituais, enquanto o que reclama atrai sombras. Por isso, o idoso grato irradia serenidade, enquanto o que vive em lamentação atrai ainda mais desânimo. O universo responde à vibração de cada um, e a vibração nasce do pensamento e das palavras. Se nossas palavras são de esperança, o caminho se abre. Se são de queixa, ele se fecha. Essas duas atitudes, guardar mágoas e reclamar da vida, são as primeiras portas que o espírito precisa fechar para envelhecer com sabedoria. Quando elas permanecem abertas, a energia vital se esvai. Mas quando são substituídas pelo perdão e pela gratidão, o espírito se ilumina. Chico dizia que a velhice é o tempo em que o ser humano deve se libertar do que o prende ao chão. E essa libertação começa dentro, nas pequenas escolhas diárias, na maneira como sentimos e pensamos. A cada manhã, a vida oferece a oportunidade de recomeçar, mesmo quando o corpo já não tem a mesma agilidade. O espírito é eterno, e enquanto ele desejar crescer, o tempo não é um limite. Envelhecer, dizia Chico, é a arte de aprender a amar sem exigências, a servir sem esperar retorno e a perdoar sem condições. Há um momento da existência em que o tempo nos obriga a olhar para dentro. O corpo já não corre, os olhos precisam de mais luz, e as conversas silenciosas com o passado se tornam mais frequentes.
É nesse ponto que muitos percebem o quanto viveram para fora, buscando reconhecimento, controlando os outros, acumulando coisas, e o quanto negligenciaram o cuidado com o próprio espírito. Chico Xavier dizia que o ser humano passa a vida tentando dominar o mundo, mas a verdadeira vitória acontece quando aprendemos a dominar a nós mesmos. E é nessa fase madura que essa lição se torna mais urgente. A terceira atitude que prejudica o espírito na velhice é querer controlar o que já não pertence ao nosso domínio. Muitos idosos sofrem não pelo que lhes falta, mas pela resistência em aceitar o curso natural das coisas. Querem que os filhos vivam da forma que sonharam, que o mundo permaneça como era, que a vida siga obedecendo às antigas regras. No entanto, o universo muda, e a alma que não aprende a acompanhar o fluxo sofre. Chico dizia que a resistência ao que é uma forma de sofrimento espiritual. Quando uma pessoa envelhece e tenta controlar tudo ao seu redor, as escolhas dos outros, o rumo da família, as pequenas decisões da casa, ela não percebe que está tentando deter o rio do tempo com as próprias mãos. E quanto mais luta contra a corrente, mais cansaço espiritual acumula. A alma envelhecida que não aceita o novo se torna rígida, amarga e isolada. É como uma árvore que, por não se curvar ao vento, acaba se partindo. Chico nos ensinava que há uma profunda sabedoria na aceitação. Aceitar não é desistir, é confiar. É compreender que há uma inteligência divina conduzindo a vida, mesmo quando não compreendemos os caminhos. Quando o espírito aceita, ele se alivia. Deixa de lutar contra o inevitável e passa a observar o movimento da existência com serenidade. A dificuldade de aceitar o presente vem, muitas vezes, do apego. O apego ao passado, às pessoas, aos papéis que um dia tivemos. Muitos pais, por exemplo, sofrem ao perceber que os filhos já não dependem deles. Sentem-se inúteis, esquecidos. Mas Chico lembrava: os filhos não são propriedade, são empréstimos de Deus para o aprendizado mútuo. Quando compreendemos isso, deixamos de querer controlar o que já cumpriu seu ciclo e passamos a abençoar de longe. O apego à juventude também é uma forma de resistência. Quantos se olham no espelho e lamentam as rugas, o corpo diferente, as limitações? Esquecem-se de que cada marca é um registro do que viveram. Chico dizia que as rugas do rosto não importam. O que enruga o espírito é a ingratidão. O corpo é apenas o invólucro temporário da alma, mas muitos passam os últimos anos tentando preservar o invólucro e esquecendo de nutrir o que é eterno. Aceitar a passagem do tempo é um dos exercícios espirituais mais profundos. Significa deixar de lutar contra a vida e aprender a fluir com ela. Quando o espírito entende que nada realmente se perde, apenas se transforma, ele encontra paz. O verdadeiro envelhecimento saudável é aquele em que a alma se torna leve, desapegada, confiante no ciclo natural da existência. A quarta atitude que enfraquece o espírito é isolar-se do mundo e acreditar que já não tem mais nada a oferecer. Esse é um erro silencioso, mas devastador. Muitas pessoas, ao envelhecer, se afastam da vida. Recolhem-se aos próprios pensamentos, evitam o convívio, perdem o interesse pelas pequenas alegrias. Dizem a si mesmas que já cumpriram o que tinham que fazer. E com isso, sem perceber, fecham as portas por onde a luz poderia entrar. Chico Xavier via o isolamento como uma das maiores provas da alma madura. Ele dizia que o idoso que se fecha para o mundo perde a oportunidade de servir, e o espírito que deixa de servir começa a enfraquecer. Servir não significa grandes obras. Pode ser uma conversa, um gesto de carinho, uma prece silenciosa por alguém. A vida espiritual se alimenta do movimento do amor, e o amor precisa de expressão. Há idosos que acreditam ser um fardo,
quando na verdade poderiam ser uma bênção. A presença serena, o olhar sábio, a palavra que vem da experiência. Tudo isso tem um poder transformador que o mundo moderno, tão apressado, esqueceu de valorizar. Chico lembrava que a solidão não é o isolamento do corpo, é o afastamento da alma do amor. Quando o espírito decide permanecer em sintonia com o bem, ele nunca está só, porque atrai companhias espirituais elevadas, mesmo que invisíveis. Isolar-se é também uma forma de renúncia inconsciente. O idoso, que se recolhe e deixa de interagir, começa a perder o interesse pela própria existência. A mente se apaga, o coração se fecha e o espírito entra num estado de dormência. É como uma lâmpada que ainda tem energia, mas está coberta por camadas de pó. Chico dizia que, enquanto houver um sopro de vida, há uma tarefa a cumprir. Nenhuma alma permanece na terra por acaso. Se o tempo ainda nos permite acordar a cada manhã, é porque ainda há algo que podemos oferecer. O isolamento também tem raízes no medo. Medo de ser esquecido, de não ser mais útil, de ser rejeitado. Mas quanto mais o espírito tenta se proteger da dor, mais ele se distancia da cura. A conexão com os outros é uma ponte espiritual. É através dela que Deus envia o conforto e a inspiração. Quando alguém se fecha, essa ponte enfraquece. Há uma passagem comovente de Chico, em que ele foi visitado por uma senhora solitária. Ela dizia não ter mais vontade de viver, pois ninguém a procurava. Chico, com sua ternura habitual, respondeu: "Minha irmã, quando ninguém nos procura, é o céu que nos chama a procurar os outros." Essa frase resume uma das verdades espirituais mais belas. O amor que damos nos mantém vivos. A alma que doa se renova, mas a que se fecha adoece. A solidão pode ser um lugar de oração se for habitada pela fé, mas quando é alimentada pela amargura, torna-se um deserto árido. Chico costumava recomendar que, diante da solidão, o idoso se voltasse à caridade. A melhor companhia é o bem que praticamos, dizia ele. Isso não depende de idade, força ou recursos. Um simples telefonema, uma prece, um sorriso são pequenas sementes de luz que transformam o ambiente espiritual e reacendem o propósito de existir. O espírito envelhecido que compreende isso encontra sentido em tudo. Ele entende que a vida não termina quando o corpo enfraquece, mas quando o amor é deixado de lado. Por isso, Chico insistia tanto em dizer que o idoso não deveria se sentir inútil, pois cada pensamento positivo, cada gesto de bondade, cada oração sincera é uma força que sustenta o equilíbrio do mundo invisível. Há uma sabedoria profunda em continuar amando, mesmo quando já se recebeu pouco. É nesse gesto silencioso que o espírito mostra o quanto evoluiu. Chico dizia que a alma madura aprende a amar sem retorno, a ajudar sem testemunhas e a sorrir sem plateia. Essa é a vitória espiritual da velhice. Não o reconhecimento, mas a paz de quem cumpre sua parte em silêncio. Quando o idoso se mantém em movimento, mesmo que dentro de casa, a energia espiritual continua fluindo. Mas quando ele se entrega à inércia e ao isolamento, o magnetismo vital se reduz, abrindo espaço para a tristeza e a melancolia. O espírito precisa de propósito, e o propósito precisa de ação, mesmo que pequena. A vida espiritual é como um rio. Se para, apodrece. Se flui, purifica. Muitos acreditam que a velhice é o tempo de esperar a morte. Mas Chico dizia que é o tempo de preparar a alma para a eternidade. E essa preparação não acontece no tédio ou na inatividade, mas na vivência do amor em todas as suas formas. O idoso que ora pelos que sofrem, que oferece palavras de consolo, que sorri mesmo cansado, está realizando um serviço invisível de imenso valor. Essas duas atitudes, tentar controlar o incontrolável e se isolar do mundo, são fontes silenciosas de sofrimento espiritual.
A primeira impede o fluxo da vida. A segunda bloqueia o fluxo do amor. Ambas aprisionam a alma em um estado de resistência, tornando a velhice um fardo. Mas quando substituímos o controle pela confiança e o isolamento pela doação, o envelhecimento se transforma em um período de paz e significado. Chico Xavier dizia que a alma que aprende a confiar descansa e a que aprende a servir renasce. A velhice, portanto, é o tempo de descansar e renascer ao mesmo tempo. Descansar das ilusões e renascer para o amor que não depende de nada externo. Há uma sabedoria silenciosa que se revela quando o tempo passa. O corpo pode se curvar, a memória pode falhar, mas o espírito, esse continua aprendendo, sentindo e buscando a luz. Chico Xavier dizia que a velhice é o último capítulo de uma lição escrita por toda a vida, e a maneira como o vivemos revela se aprendemos o essencial: amar, perdoar e confiar em Deus. E é nesse período que surge uma das atitudes mais perigosas para o espírito, tão sutil que muitas vezes se disfarça de sabedoria ou resignação. A quinta atitude que prejudica o espírito na velhice é perder a fé na vida e desistir de crescer espiritualmente. Muitos, ao chegarem a certa idade, acreditam que já cumpriram tudo o que podiam. Deixam de buscar conhecimento, de nutrir a esperança, de acreditar que podem evoluir. Passam a enxergar a vida apenas como uma espera, a espera do fim, a espera da morte, a espera de algo que os liberte da dor. Mas o espírito que desiste de crescer começa a morrer antes do corpo. Chico Xavier, até os últimos dias de sua vida, manteve viva a chama da fé e do aprendizado. Ele dizia que, enquanto estivermos respirando, Deus ainda espera algo de nós. E essa frase carrega um sentido profundo. A vida nunca é um tempo perdido. Mesmo nas horas de dor, há algo sendo semeado dentro de nós. A desistência espiritual é uma das formas mais sutis de sofrimento, porque ela apaga a luz interior e impede o espírito de enxergar o sentido dos próprios dias. Há idosos que passam a enxergar apenas o que não têm: saúde, energia, juventude, companhia. Esquecem-se de que possuem algo que muitos jovens ainda não alcançaram: a experiência e a oportunidade de compreender a vida sob a ótica da eternidade. Quando a fé se apaga, o mundo se torna cinza, o coração perde o brilho e a alma se fecha para as bênçãos que ainda chegam todos os dias. Chico dizia que a fé é a chama que ilumina o caminho, mesmo quando a estrada desaparece diante dos nossos olhos. E é exatamente na velhice que essa chama precisa ser protegida com mais cuidado. O corpo envelhece, mas o espírito, se alimentado pela fé, se mantém vivo, vibrante e em constante aprendizado. A fé é o oxigênio da alma. Sem ela, o espírito sufoca lentamente. Muitos confundem fé com expectativa. Esperam que Deus resolva tudo conforme seus desejos, e quando isso não acontece, sentem-se abandonados. Mas Chico ensinava que a verdadeira fé não pede, confia. Ela não se abala diante da dor, porque compreende que a dor também educa. Deus não nos dá o que pedimos, mas o que precisamos para crescer, dizia ele. Essa compreensão liberta o espírito do desespero e o conduz à serenidade. Quando a pessoa perde a fé, ela se desconecta da fonte que sustenta sua existência. O coração se torna pesado, a mente se enche de pessimismo e o espírito perde o impulso de prosseguir. É comum ouvir idosos dizendo: "Já vivi demais, agora é só esperar." Mas essa espera vazia é o que Chico chamava de morte em vida. A alma não veio à terra para esperar, mas para evoluir. Mesmo o último suspiro pode ser um ato de aprendizado e amor. A fé dá sentido aos dias, mesmo quando o corpo já não acompanha o espírito. Ela transforma o sofrimento em sabedoria, a solidão em oração, a fragilidade em humildade.
Um idoso com fé não se sente esquecido, sente-se acompanhado. Ele sabe que os amigos espirituais o amparam, que o amor de Deus nunca se afasta e que cada manhã é uma nova lição. Chico contava que em seus momentos de maior dor, encontrava conforto ao conversar com Deus em silêncio. Dizia que não pedia para que o sofrimento passasse, mas para que tivesse forças de compreender o porquê dele. E era essa postura que mantinha sua alma luminosa. A fé, para ele, não era uma crença cega, mas uma confiança madura, a certeza de que tudo tem um propósito, mesmo o que não entendemos. Quando a pessoa perde essa conexão, o espírito se apaga. O idoso que não acredita mais em nada começa a olhar a vida como um fardo, e essa visão negativa cria uma sombra ao seu redor. Chico dizia que a desesperança é o veneno da alma e que a única cura é o exercício diário da gratidão e da prece. Orar não é pedir milagres, é manter o fio invisível que nos liga ao Criador. É através da prece que o espírito reencontra o sentido de continuar. A perda da fé também pode se manifestar de forma disfarçada, através do ceticismo, da frieza, da descrença no amor humano. Quando o idoso se fecha e diz, ninguém presta, o mundo está perdido. Ele está, na verdade, projetando a própria desilusão sobre o mundo. Mas Chico nos lembrava que o mundo só melhora quando nós melhoramos. A esperança não é ingenuidade, é lucidez espiritual. É enxergar a luz, mesmo quando tudo parece escuro. O espírito maduro que mantém a fé se torna uma fonte de consolo. Sua presença transmite paz, suas palavras tocam os corações cansados. Ele não precisa dizer muito, basta existir com serenidade. É essa vibração silenciosa que os benfeitores espirituais utilizam para espalhar o bem invisivelmente. Chico explicava que Deus age através dos corações que ainda acreditam. E por isso, cada idoso que mantém a fé acesa contribui para sustentar a luz do mundo. Há uma diferença profunda entre envelhecer e desistir. Envelhecer é natural, desistir é uma escolha. Chico dizia que a velhice é o tempo em que Deus nos convida a cuidar do jardim interno. E esse jardim precisa ser regado todos os dias com orações, pensamentos elevados e gestos de amor. Quando o espírito deixa de cuidar de si, as ervas daninhas da tristeza e do desânimo começam a crescer. Mas quando cultiva a fé, mesmo as dores se tornam adubo para o florescimento da alma. A desistência espiritual também se manifesta na falta de perdão a si mesmo. Muitos idosos carregam culpas antigas, arrependimentos, decisões que não podem ser desfeitas, vivem se condenando por erros passados e acreditam que é tarde demais para se redimir. Mas Chico ensinava que ninguém envelhece demais para recomeçar no bem. Deus não encerra o livro da nossa vida enquanto ainda há uma página em branco. A culpa é um peso, mas o arrependimento verdadeiro é uma porta para a renovação. Em uma de suas mensagens mais tocantes, Chico afirmou: o arrependimento sincero é a mais bela forma de juventude do espírito. A alma que se perdoa, renasce, e a que se condena, envelhece. O perdão próprio é o último degrau da evolução espiritual na Terra, e a velhice é o tempo ideal para alcançá-lo. É quando finalmente compreendemos que não fomos perfeitos, mas fomos aprendizes. A fé, portanto, é a força que impede o espírito de se apagar na velhice. Ela é o que transforma a solidão em companhia, a dor em sabedoria e o tempo em bênção. Sem fé, o envelhecimento se torna apenas uma contagem regressiva. Com fé, ele se torna um caminho de iluminação. Chico Xavier viveu isso até o fim. Mesmo debilitado, ele sorria, orava e ajudava. Dizia que, enquanto houver uma pessoa precisando de consolo, ainda temos trabalho a fazer. Sua vida foi um testemunho de que a fé não é uma ideia, mas uma prática diária de entrega e amor. E é essa entrega que o espírito deve buscar na velhice.
A entrega não é desistência, é confiança, é aceitar o fluxo da vida com serenidade, sabendo que tudo está certo, mesmo quando parece não estar. A alma que aprende a confiar encontra uma paz que o mundo não pode oferecer. Chico ensinava que a morte não é o fim, é apenas uma mudança de morada. A velhice, portanto, é o tempo de preparar a mala espiritual, não com bens materiais, mas com sentimentos nobres, com gestos de amor, com a consciência tranquila. Ele dizia que quem chega ao outro lado com o coração em paz, chega leve. E essa leveza é construída agora, nas pequenas atitudes de cada dia. As 5 atitudes que enfraquecem o espírito: guardar mágoas, reclamar da vida, tentar controlar o incontrolável, isolar-se e perder a fé, são como sombras que obscurecem a luz interior. Mas a boa notícia, como Chico sempre lembrava, é que nenhuma sombra é eterna. Basta um sopro de luz e tudo se transforma. Essa luz nasce quando o espírito decide mudar, mesmo que tardiamente. O perdão dissolve as mágoas, a gratidão cura as queixas, a confiança substitui o controle, o amor rompe o isolamento e a fé reacende a chama da esperança. A velhice pode ser o período mais iluminado da existência, se a alma compreender que o corpo envelhece, mas o amor é eterno. Chico dizia que a velhice do corpo é apenas o anúncio da juventude do espírito. Quando olhamos a vida com esse entendimento, o medo da morte desaparece e a serenidade ocupa o lugar da angústia. Cada amanhecer é uma nova chance de crescer espiritualmente. O espírito que desperta para essa verdade não teme o tempo, porque sabe que está apenas voltando para casa. E quando chega a hora da partida, aquele que viveu com fé, perdão, gratidão e amor não se despede, apenas atravessa o véu com um sorriso, levando consigo a certeza de que tudo valeu a pena. Chico Xavier resumiu esse mistério com uma frase simples e profunda: a morte não nos leva, apenas nos devolve. E é isso que a velhice deve nos ensinar, que estamos apenas voltando ao ponto de onde viemos, levando conosco a bagagem espiritual que construímos. Por isso, cada atitude conta, cada gesto, cada pensamento, cada escolha de amor é uma peça desse retorno. A velhice, para o espírito desperto, é o momento mais belo da existência. É quando o coração aprende a amar sem medo, a compreender sem exigir e a confiar sem ver. É o tempo da colheita espiritual, e cada semente plantada durante a vida floresce em paz e luz. Chico dizia que a alma que envelhece em amor jamais sente solidão, porque quem ama verdadeiramente já está em comunhão com Deus. Assim, quando o corpo se silencia e o tempo parece chegar ao fim, o espírito iluminado descansa, não por cansaço, mas por plenitude. Ele sabe que não perdeu nada, porque tudo o que é essencial, o amor, a fé, o aprendizado, permanece para sempre. E é nesse estado de paz que a alma se despede do mundo material, agradecendo cada dia vivido, cada dor superada, cada lição aprendida. Porque no fim, como dizia Chico, nenhuma lágrima é inútil e nenhum amor é em vão. Tudo faz parte do processo de evolução que nos conduz lentamente de volta à luz.